Olá, você que vai fazer concurso para a Prefeitura de Matias Barbosa, edital publicado, você viu? A organizadora é a banca JCM. São 155 vagas, fundamental, médio e superior. Remuneração vai até R$ 9.194. Nada mal, não é? As inscrições de 1º de novembro até 1º de dezembro de 2022 e prova prevista para o dia 8 de janeiro de 2023. Bem, o que eu quero que você saiba? Que dependendo do seu cargo, você terá prova de redação. Oh, a temida redação. Não é não. Existe técnica para você fazer uma redação para um concurso público. Bem, prazer, eu sou a professora Zezé Barino e estou aqui oferecendo para você meus 39 anos de experiência em concursos públicos para conversar com você sobre essa prova de redação. Bem, se você for observar, são muitos cargos. Tem cargo de nível fundamental, de nível médio, de nível superior. Mas lá no edital, no item 10.1, diz assim: haverá prova de redação para os cargos de professor de artes, professor de educação física, professor de ensino religioso, de história, de informática, de inglês, de matemática, de português e professor do nível 1, certo? Então, você vai observar que nós temos para professores prova de redação. Como a gente faz essa prova? O que a gente tem que observar? O que a banca cobra? É sobre isso que eu quero conversar com você. Então, veja só. Aqui aparece prova de redação, tá lá no item 10. Então, diz aqui que haverá prova para os professores. E a prova de redação tem caráter classificatório e eliminatório. Olha o peso dessa prova, meus colegas, sendo corrigidas apenas as redações dos candidatos que obtiverem 50% dos pontos distribuídos na prova objetiva e serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não obtiverem 50% dos pontos distribuídos na prova de redação. Então eu tenho que fazer 50 pontos. Não, por quê? Porque além de eliminatória, essa prova é classificatória, tá? Então ela vai valer na sua nota total do seu concurso. Bem, a prova de redação será realizada juntamente com a prova objetiva, ou seja, no mesmo dia que você faz a prova objetiva, você faz a prova de redação. O tempo para a realização da prova de redação será contado juntamente com a prova objetiva, cabendo ao candidato a escolha de qual prova prestará primeiro, tá? Então, nesse caso, será contado juntamente, né, banca? Contado juntamente com o da prova objetiva. Isso aqui foi copiado, né, lá do edital. Bem, aí diz: nenhuma prova será realizada fora do local determinado, não haverá segunda chamada e a prova de redação será apresentada uma única proposta a respeito da qual o candidato deverá desenvolver a redação. E a prova de redação terá no valor máximo de 100 pontos e será somada à nota da prova objetiva. Zezé, nesse item 10.3.1, o que eu faço primeiro? A prova de redação ou a prova objetiva? Olha, isso é muito particular de cada um, mas eu sempre acho interessante que você, bem treinado para fazer essa redação, que você faça a redação e depois você faz a sua prova com tranquilidade. Mas você tem que estar bem treinado, você tem que determinar o tempo. Eu vou usar, por exemplo, 1 hora para fazer a redação e o restante do meu tempo para fazer o restante da prova, ou o contrário, tá? Mas temos que estar bem treinados, senão você fica lá 3 horas para poder escrever um texto,
certo? Bem, aqui continua. A prova de redação será avaliada da seguinte forma: a redação deverá ser elaborada pelo candidato com base em seus conhecimentos prévios sobre o assunto e habilidade linguística. O texto deverá ser manuscrito, claro, em prosa, você não vai ficar escrevendo uma poesia, com uma média de 20 linhas. Complicado isso aqui, né? Média de 20 linhas. Bem, o que a gente sugere aqui é que você fique em torno de 23, 25 linhas, porque é uma média, não é? Do tipo dissertativo argumentativo. Tá aqui o momento em que a maioria perde esta prova, porque as pessoas têm por hábito fazer um texto expositivo. Você sabe o que faz o seu texto deixar de ser expositivo e virar argumentativo? É exatamente os argumentos que você utiliza no seu texto, tá? Então, o que pode ser um argumento? Pode ser um argumento de autoridade, a fala de uma autoridade, pode ser um dado estatístico, pode ser o exemplo, né? Pode ser uma comparação. Então, existem técnicas para você argumentar. E deverá versar sobre um tema apresentado no momento da prova relacionado a algum aspecto da realidade brasileira atual. Então, muita coisa pode ser quebrada, né? Aqui dentro, né? Por quê? Porque dentro da realidade brasileira não é mundial e é atual. Então, a gente já consegue aí buscar alguma linha de raciocínio. Como eles corrigem? Aspectos de coesão textual, 50 pontos. Aspectos de coerência textual, 50 pontos. O que eles querem no primeiro aspecto? Título. Isso normalmente não se cobra numa redação de concurso, mas a banca pediu. Então você tem que saber colocar esse título. Tem que ser um título que tenha pertinência com o seu tema. Mas como que eu coloco o título? Primeiro, não é o tema. Você não tem que ir lá buscar aquele tema que foi apresentado na prova e escrever como título. Isso está errado, tá? Então, nós vamos ensinar como se coloca um título. São 3 pontos aqui. Paragrafação. Você sabia que a gente tem que ter parágrafos específicos para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão? Quantos parágrafos nós teríamos como ideais aí dentro? Só aqui são 7 pontos. Correção gramatical. Então, a gente tem que observar aqui tudo. Pontuação, ortografia, acentuação, tá? Temos que observar todos esses tópicos. São 20 pontos aqui. E a adequação de emprego de articuladores textuais. Olha, isso aqui, ó, tem o mesmo peso do tópico acima. Você sabia que é necessário você colocar expressões para iniciar cada parágrafo? Você sabia que dentro do parágrafo, ao unir um período com o outro, você precisa de colocar determinadas expressões? Isso tudo é avaliado, você percebeu? Só que a gente quer escrever aquela redação livre. Não! A redação de concurso é técnica, então a gente tem que atender àquilo que é pedido, certo? Agora, no item 10.8.3, a questão de coerência textual, nível e adequação vocabulares. Claro, você não vai sair escrevendo uma gíria, um regionalismo, por exemplo. Claro que não. Só aqui 10 pontos. A adequação de emprego da modalidade textual exigida é aquilo que eu te falei. O texto, ele é argumentativo. Então, se você escrever um texto expositivo, você já fugiu daquilo que é pedido. Progressão temática é a adequação de desenvolvimento do tema. Você desenvolveu esse seu tema adequadamente? O que você escreveu, o que você comprovou com seu argumento é realmente o que o tema pediu? Pertinência da conclusão. Você sabia que existe técnica para você fazer essa conclusão e garantir esses 5 pontos aqui? Pois é.
Adequação e estruturação dos períodos. Como você está construindo o seu texto? E o conteúdo, quer dizer, o nível de informatividade. Lendo o seu texto, o quanto ele passa realmente de informação, tá? Ou ele fica ali na beirinha o tempo todo do seu texto. Então veja que são aspectos muito bem determinados para uma avaliação, certo? Mas só que quando a gente faz uma redação, a gente fica lá com aquelas dúvidas, né? Como que eu entendo o tema? Como que eu faço para não fugir desse tema? Ah, sim, a gente explica isso. A gente mostra como que a partir do tema você organiza o seu esquema para fazer a redação, o esqueleto da sua redação. E se tiver um texto motivador, como que eu uso esse texto? Eu posso copiar ou não alguma coisa dele? Como que eu organizo as minhas ideias? A partir do esquema que você fez aqui para não fugir do tema. Como que eu posso introduzir o meu tema, fazer a introdução de uma maneira eficiente, boa, assim como a conclusão do meu texto? Como que eu encerro o meu texto? Bem, se é um texto argumentativo, como que eu faço para argumentar de forma bem convincente? O que que eu uso? E se na hora eu não souber nada? Ah, pois é, existem técnicas para ajudar você em relação a isso. E também existe a leitura, então algum material que é passado direcionando leitura para vocês. Elementos de coesão, eu estou usando aqueles elementos, introduzindo, né, cada parágrafo, cada período. E o meu vocabulário está bem organizado? Ou eu estou repetindo muitas palavras, por exemplo? Está coerente meu texto? Você sabia que você precisa observar margens, tanto de um lado quanto do outro, os parágrafos, mostrar o seu conhecimento ortográfico, tomar cuidado com letra. Tem gente que vai escrever o I e bota uma bola aqui, ó. I não tem bola, não, I tem pingo, assim como o J que tem pingo. Você sabia que se você for escrever a palavra não, o tio, ele é um Nzinho que você põe em cima do A, não é aquela minhoca que a pessoa faz, né? Lá em cima, assim. Não, isso é erro. Assim como cedilha é um Szinho que você faz. Tudo isso você tem que tomar cuidado e alguém tem que falar para você, né? Em relação à sua redação. Então, eu faço também a análise da sua letra, o que você precisa observar, tá? Bem, vou então falar para você a respeito do curso que eu montei para você. No nosso curso, eu faço orientações e correções individualizadas e elas são feitas por mim. Não é por monitor, é por mim. Isso é de acordo com o seu concurso, tá? De acordo com a área e de acordo com a banca. Assim eu corrijo as suas redações e passo as orientações. Nós temos videoaulas com orientações sobre a produção de texto, como fazer a introdução, como fazer conclusão, como argumentar, tudo isso. Também apresento PDFs que são importantes para você. Nesses PDFs, nós temos também esse material para ampliação de repertório cultural, para você poder ter argumentos para usar na hora da prova. Eu faço a indicação de temas. E eu aqui ofereço pacotes com 4 redações. Então, você tem acesso a todo esse material, mais 4 redações que são corrigidas. Então, eu corrijo e comento com você essas redações, certo? Então, você vai receber a sua redação corrigida por escrito, mais um áudio meu explicando para você o que você tem que observar e corrigir na sua redação, certo? Então é como se eu estivesse aí, do seu lado, sentado com você, individualmente, trabalhando a sua redação. E isso no conforto aí da sua casa, não é? Bem, se você interessou aí pelo meu curso de redação para a banca JCM, né?
para o seu concurso, entre em contato aí com a Malu nesse WhatsApp e pergunte para ela sobre o nosso curso de redação. Você vai ficar impressionado como você pode fazer um concurso, um curso que vai atender ao seu concurso sem precisar gastar muito como muita gente cobra. Outra coisa importante, na hora que você for mandar um WhatsApp para Malu, lembre-se, tá? Malu não é acentuado não, tá bem? Por quê? Porque é uma oxítona terminada em U, igual tatu, lulu, dudu, angu, caju, não é acentuado. É assim que a gente aprende. É de uma maneira leve e é direto naquilo que você precisa, atendendo exatamente ao que você precisa, tá? Muita gente acha que sabe escrever, até o momento que vai para a prova de redação. Tá certo? Então, ó, estou aí contando com você, né? Contando com o seu sucesso nessa prova, na torcida por você. E você vai ver que redação pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.